compartilhar aqui uma palavra que o título é Construindo Muros e Reparando Brechas, baseado no livro de Neemias, e eu vou estar lendo aqui para vocês Neemias 2. Vou estar usando a Bíblia, a Mensagem, que é uma versão mais atualizada, mais atual para os dias de hoje, eu gosto muito dela. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, no horário do servir ao vinho, fui levar bebida ao rei como de costume. Eu tinha ficado constrangido na presença do rei, por isso ele me perguntou: você parece abatido, não está doente ou deprimido, está? A pergunta me deixou ainda mais perturbado. Respondi: viva o rei! Como eu não estarei abatido se a cidade na qual todos os meus familiares estão sepultados está em ruínas e só restam cinzas dos seus portões. O rei perguntou: o que deseja? Orando ao Deus dos céus, fiz o meu pedido. Se o rei está contente comigo e acha que eu sou um bom funcionário, dá-me permissão para ir ajudar até a cidade na qual meus antepassados estão sepultados, para que eu possa reconstruí-la. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, disse: quanto tempo você precisa para realizar esse trabalho e quando estará de volta? Eu disse a data e o rei concordou com a minha ida. Eu quero abrir um parênteses aqui, que essa rainha que estava sentada ao lado do rei era a rainha Esté. Então, daí você já vê mais um propósito aqui, que nem é citado no livro de Esté, mas o rei Artaxerxes de Neemias é o mesmo. Depois, eu disse: se o rei concordar, escreva cartas aos governadores do território a oeste do Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Que o rei dê também ordens a Asaf, o encarregado dos bosques do rei, para me fornecer madeira para as vigas do complexo do templo, para os muros da cidade, para a casa em que eu vou me alojar. A mão generosa de Deus estava comigo. E o rei me concedeu as cartas. Quando me encontrei com os governadores do outro lado do rio Eufrates, mostrei a eles as cartas do rei. O rei providenciou até mesmo uma escolta de cavalheiros. Quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial Omonita, souberam disso, ficaram furiosos. Eles não se conformaram em ver alguém defender os interesses do povo de Israel. Vamos construir o muro de Jerusalém. Foi assim que cheguei a Jerusalém. Só um minutinho, deixa eu baixar aqui. Depois de 3 dias, eu e alguns homens que estavam comigo nos levantamos no meio da noite. Eu não tinha contado a ninguém o que Deus havia posto no meu coração a respeito de Jerusalém. O único animal que tínhamos era aquele que eu estava montado. Na escuridão da noite, passei pela porta do vale da direção da fonte do dragão até a porta do esterco, inspecionando os muros de Jerusalém que haviam sido derrubados e os portões que haviam sido queimados. Depois passei pela porta da fonte e subi em direção ao tanque do rei, mas não havia como o jumento em que eu estava montado passar. Então subi pelo vale naquela escuridão, inspecionei o muro e voltei pela porta do vale. As autoridades locais não sabiam onde eu havia ido e o que estava fazendo. Eu não tinha tido aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, às autoridades locais, nem a qualquer outra pessoa que estaria trabalhando. Então, apresentei a eles um relatório. Vamos ser francos, a situação está muito ruim, Jerusalém está em ruínas, os portões estão queimados. Venham comigo, vamos construir os muros de Jerusalém para que essa situação lamentável venha ao fim. Também contei a eles que Deus estava comigo e que o rei estava me apoiando. Eles responderam: estamos com você, vamos começar. Logo, estavam prontos para começar a obra. Quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, começaram a caçoar de nós. O que vocês estão fazendo?
pense que podem passar por cima de ordens do rei? Respondi: o Deus dos céus nos dará sucesso. Somos servos dele, vamos reconstruir os muros. Vocês podem ficar fora disso, não dê palpite. Jerusalém não é da conta de vocês. Então, em primeiro lugar, que eu quero ressaltar aqui, que foi até o que eu falei ontem, né? No devocional de ontem, não sei se todos ouviram, mas Neemias, ele se compadeceu de um lugar onde ele nem estava morando. Ele se compadeceu de um lugar, e a palavra diz que ele clamou ao Senhor, ele chorou, ele jejuou, ele orou para um povo que, digamos que nem fazia mais parte do povo dele. Por quê? Porque ele não morava mais lá, né? E ele já tinha todo o conforto do palácio, ele era mordomo do rei, ele tinha tudo que uma pessoa podia ter. Eu até falei ontem assim que ele chegou no mais alto do cargo de uma pessoa. Então, assim, ele primeiro, ele entendeu o chamado, né? Ele entendeu o propósito, então, esses são os pontos principais. Ele entendeu o chamado, ele entendeu o propósito, ele se compadeceu do povo, da cidade, como estava a situação do povo, que era do tempo dos pais dele, e ele saiu do conforto da sua casa, do seu trabalho maravilhoso, né? Porque tudo que o rei tomava, ele tomava. Então, acredito até que tudo que o rei bebia, ele comia. Então, assim, a gente vê uma pessoa que entendeu o chamado e que saiu do seu conforto. E aqui no capítulo 2, a gente vê a rainha, né? E não fala mais a rainha Esther. Então, acredito assim que o rei, como diz Neemias 2, ele não só, veja bem, ele não só liberou Neemias para ir, porque, tipo assim, se eu sou funcionária e eu preciso. Vamos para os dias de hoje, né? Eu sou uma funcionária de um patrão e eu preciso ir cuidar de alguém da minha família, da minha mãe que adoeceu. O que é que o patrão vai fazer? Se ele der uns dias de folga, já está maravilhoso, a gente já está muito grato por isso. Mas o rei, ele não só deu os dias de folga, como o rei também deu tudo que Neemias precisava para fazer essa reconstrução. E eu acredito que a rainha Esther, com certeza, com muita sabedoria e maestria, foi que convenceu. Não está escrito isso, mas baseado na nossa vida aqui, né, de casado, e a gente sabe que quando a gente quer alguma coisa do nosso marido, a gente vai gentilmente e consegue. Eu acredito que com muita sabedoria do Espírito foi quem convenceu a Taxete de liberar tudo isso para poder Neemias reconstruir Jerusalém, até porque Jerusalém também era a cidade dela, né? Então, Neemias, ele esperou ali durante 4 meses, que o tempo que ele soube, né? O tempo que ele soube de como estava a cidade, aquele choro, aquele lamento e tal, até o dia que ele pôde se apresentar diante do rei com tristeza, foi um período de 4 meses, né? Então, o rei questionou o motivo de sua tristeza. Depois que Neemias respondeu, vem a famosa pergunta do rei. E se a gente olhar, foi a mesma pergunta que ele fez para Esther, né? O que queres que eu te faça? Então, a gente vê que era um rei generoso, porque ele não só pergunta para Esther, mas também pergunta para Neemias, a mesma pergunta. Mas eu não só acredito que ele é um rei generoso, mas acredito que o próprio Deus quebrantou o coração dele, né? Mas eu acredito que ele tinha o favor de Deus sobre a vida dele, por tudo que ele concedeu para o povo judeu. Então, ele concedeu a Neemias, e Neemias pediu uma escolta militar e cartas de autorização para viajar pelos territórios persas para obter recursos para a reconstrução. E quando Neemias chega em Jerusalém, ele primeiro faz uma inspeção noturna das muralhas da cidade. E aí, depois disso, ele convocou o povo judeu para reconstruir a cidade. Então, a gente vê o que Neemias faz. Neemias, ele não chega chegando. Né? Neemias, ele vai cautelosamente.
E é assim que nós, como servos do Senhor, temos que se aproximar das pessoas. É com muita cautela, não é? Porque muitas vezes a gente quer que as pessoas vivam a palavra, a gente quer, tipo, forçar as pessoas a viver o evangelho. Então, a gente tem que chegar cuidadosamente. E eu trago tudo isso que aconteceu aqui para a nossa vida espiritual, como eu falei no início, né? Eu trago tudo isso para a nossa vida espiritual. Então, Neemias, o que ele fez? Ele foi sondar o território. Peraí, deixa eu ver aqui como é que está a situação, né? Para poder antes começar a batalha. Então, é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que sondar toda a situação antes de chegar e já, né, começar algo. Então, ele teve essa sabedoria. E apesar da oposição de Sambalate, Tobias e Gesem, os inimigos de Israel, e aí a gente pode colocar aqui, quem é o inimigo de Israel? O próprio Satanás. Quem é nosso inimigo? O próprio Satanás. E Sambalate, Tobias e Gesem eram o Satanás? Não, eles eram usados por Satanás, né? Então, nós hoje temos pessoas que são usadas para tirar o nosso foco, pessoas que são usadas, né? Tem até um dito popular aí que fala assim, quando o diabo não vem, ele manda seus secretários. Então, Sambalate, Tobias e Gesem eram secretários de Satanás para fazer o quê? Neemias desistir do seu chamado, do seu objetivo, do cumprimento do propósito. Então, nas nossas vidas, no decorrer do nosso chamado, no decorrer do nosso propósito, para a gente fazer o que Deus quer que a gente faça na obra dele, muitos Sambalate, Tobias e Gesem vai aparecer. Então, a gente só precisa discernir. É por isso que a palavra fala que nós temos que vigiar. Então, a vigilância é o discernimento do que muitas pessoas estão fazendo para tirar o nosso foco. Mas Neemias inspirou o povo a se unir em torno da reconstrução da cidade. Então, ele sabia quem estava ali com ele, ele não ia se intimidar. Né? O capítulo 2 apresenta Neemias como um líder estratégico e visionário que depende de Deus em oração. Então, essa é a nossa vida. Né? Independente das nossas circunstâncias, nós temos que depender de Deus em oração. E aí, a liderança de Neemias serve como um exemplo inspirador para a liderança e para liderar diversas áreas da nossa vida. Né? E quando a gente vai falar de liderança, o fato de nós sermos cristãos, nós já somos liderança. Vamos lá, deixa eu dar uma ideia para você, um exemplo para vocês. Quando alguém que não é cristão está doente, procura quem para orar? Não é os cristãos? Nós somos uma liderança na vida daquela pessoa. Né? A Cleo, por exemplo, ela é uma liderança, ela é uma autoridade de intercessão. Então, nós temos que saber que nós exercemos liderança na vida das pessoas, porque nós temos o Espírito, e o Espírito Santo nos faz ser líder, né? Líder de quem? Líder de Jesus, mostrando ele o tempo todo. Então, nós, todos os dias, exercermos sim, essa questão de liderança. Ou você acha que Neemias concedeu o favor do rei se ele não tivesse a liderança de Deus, né? Tivesse ali como um líder do evangelho, um líder de oração, porque ele foi orar, ele foi jejuar. Então, assim, nós somos líderes. Então, é necessário que nós venhamos cada vez mais mostrar essa liderança. Então, na oportunidade que Neemias teve, qual foi a oportunidade? Então, no mês de Nissan, e esse mês fala exatamente sobre o tempo, né? E aí é importante entender também esse tempo, porque entendendo o tempo, que às vezes a gente vai ler a Bíblia, aí tem a genealogia, tem o tempo. Se a gente entender isso, a gente entende a Bíblia. Porque, por exemplo, esse acontecimento
festejado até os dias de hoje, lá em Jerusalém. Então, no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir, aí é importante vocês lembrar desse tempo, foi aí que o rei concedeu para ele. Então, Neemias foi cuidadoso em não mencionar especificamente Jerusalém para evitar o tocar em um ponto sensível na política do rei. Por quê? Porque o rei ele não era judeu, né? Então ele não podia, ele foi estratégico, ele soube como conversar com o rei, ele soube como falar com o rei, e daí volta novamente a história de Esther, né? Esther chega lá e fala assim para o rei, o meu povo, ela não fala o povo de Israel, ela não fala Jerusalém, ela não fala o povo judeu, ela fala assim, o meu povo. Então, até nas palavras, a gente tem que ser estratégico para falar com as pessoas, né? Muito estratégico. E, em vez disso, ele falou sobre a cidade onde seus antepassados estavam sepultados e como ele estava em ruínas, com suas portas queimadas. E isso tocou o coração do rei, que perguntou como poderia ajudar. Então, o que Neemias falou? A cidade dos meus antepassados. A cidade onde os meus pais foram enterrados, né? E até hoje a gente sabe que onde os pais da gente é enterrado é um lugar que, né, vendo pelo olhar terreno, é o lugar que a gente quer ser enterrado também. Às vezes a pessoa morre num lugar, viaja não sei quanto tempo para poder ser. Então, assim, culturalmente, o lugar onde os pais foram enterrados era importante. Então, foi assim que Neemias conversou com o rei. Né? Então, o pedido de Neemias ele foi ousado, porque ele estava pedindo para voltar a Jerusalém, liderar o esforço para reconstruir os muros. Meu amigo, ontem eu até estava falando assim, Neemias não era engenheiro, não era arquiteto, não era carpinteiro, não era... Ele era mordomo, como é que ele ia liderar a construção? Porque ele estava confiando no que Deus ia fazer através da vida dele. E isso era algo que o rei proibido anteriormente. Mas a resposta de Artaxerxes foi favorável a ele, concedeu a Neemias tudo que ele precisava para liderar a missão. Então, qual é a missão que nós temos hoje? Né? A missão que nós temos hoje é reconstruir a nossa estrutura em Deus. É ver aonde nós estamos ali abrindo brechas, é onde nós estamos deixando aqueles inimigos lá que eu citei, Sambalá e tal, afetar as nossas vidas. Então, nós precisamos nos reestruturar para quê? Para cumprir o propósito dele, para reestruturar a vida de outras pessoas. Né? Porque se nós ainda estamos aqui nessa terra, é porque Deus tem um plano para as nossas vidas. Então, esse episódio revela a importância da oração também e da preparação cuidadosa antes de agir. Neemias passou 4 meses orando e passando sobre o que diria, pensando sobre o que diria ao rei antes de ter a oportunidade de falar com ele. Além disso, ele foi cuidadoso em como abordou o rei e como fez o pedido, mostrando respeito e humildade. Então, mais uma vez, a gente vê aqui a preparação. Nós precisamos estar o tempo todo nos preparando para fazer a obra de Deus. O tempo todo a gente precisa estar jejuando, o tempo todo a gente precisa estar orando, o tempo todo a gente precisa estar em comunhão, o tempo todo a gente precisa fazer como Davi. A oração de Davi, para nós, tem que ser uma oração diária. Senhor, vê se em mim há algum caminho mau, né? Sonda-me, Senhor, e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. A gente tem que fazer essa autoanálise de nós, né? Pedir ao Senhor, pedir ao Espírito, para que nós possamos ter muita sabedoria, muito discernimento, estar sempre preparados para fazer a obra, né? Com muita sabedoria, aproveitando as oportunidades certas de como nós vamos falar, como nós vamos agir, o momento de falar. Nós, como cristãos, nós temos que ter sabedoria. E eu vejo aqui que o tempo todo, a palavra que se encaixa com Neemias, de tudo isso que nós estamos lendo aqui, é sabedoria. Sabedoria. Sabedoria, sabedoria. E como que nós vamos adquirir isso?
é fazendo o que ele fez, é orando, é jejuando, é clamando, né? Certamente ele lia os papilos lá que tinha a Bíblia. Então, essa sabedoria que nós adquirimos, né, com o Senhor, vai fazer com que nós iremos ter aquilo que nós queremos ou não. Vai fazer com que as pessoas se aproximem ou não, ou se afastem. Então, a gente precisa entender, né, e ter sabedoria para fazer tudo e falar no tempo certo. Nós também podemos ver a importância de ter a coragem, né, porque ele foi corajoso, né, foi para, né, não era coragem, muita, que talvez nós nem teríamos hoje, e fé para enfrentar situações difíceis, desafiadoras. Neemias arriscou sua vida ao pedir permissão para reconstruir os muros de Jerusalém. Então, será que nós estamos dispostos a, a abrir mão de nós, do nosso conforto? Né? Será que nós estamos dispostos a arriscar a nossa vida em prol da vida de alguém, em prol da nossa igreja? Mas ele confiou em Deus para guiá-lo e protegê-lo. Nós podemos aprender com ele a importância de ter confiança em Deus quando enfrentamos dificuldades desafiadoras em nossas próprias vidas. E daí vem o pedido de Neemias. O pedido dele, ele fala assim: então orei ao Deus dos céus e respondi: se for do agrado do rei, se eu, seu servo, puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa construí-la. Então o rei, com a rainha sentado ao seu lado, perguntou: quanto tempo vai levar essa viagem? Né? E daí a gente sabe que o rei concedeu todos os seus pedidos. Então, nós podemos aprender muito com a atitude de Neemias nessa situação. Primeiro, ele se preparou bem para o momento em que teria a oportunidade de falar com o rei. Ele buscou a ajuda de Deus em oração e usou seus recursos intelectuais, né? Ou seja, sabedoria. Sua sabedoria acumulada e sua posição como copeiro do rei para preparar uma resposta sábia e pensada. E, além disso, Neemias também demonstrou humildade, respeito em sua resposta. Ele falou com cortesia, chamou a si mesmo de servo. Ele também evitou mencionar Jerusalém diretamente. Então, assim, outra lição que nós podemos aprender é a importância de pedir permissão e aprovação às autoridades antes de empreender uma grande tarefa. Neemias, ele não apenas ele pediu essa permissão para ir para ajudar, mas também ele pediu cartas de permissão para passar por várias províncias, por vários lugares do Império Persa, para obter madeira, para poder fazer a reconstrução. Então, Neemias, ele reconheceu que o sucesso da missão dele dependia da ajuda de Deus. Então, tudo que a gente vai fazer, absolutamente tudo, se a gente não tiver a ajuda de Deus, a nossa missão vai fracassar. Ela pode até por algum momento dar certo, mas no final, né, algo vai dar errado. Ele atribuiu a concessão do pedido do rei à mão graciosa de Deus sobre ele. Isso nos lembra que, embora devamos nos preparar e tomar medidas práticas, nossa confiança final está em Deus. Então, o tempo todo, tudo que a gente vai fazer, principalmente para os momentos mais desafiadores da nossa vida, a gente tem que estar confiando em Deus. E aí a gente vê um outro ponto no versículo 8, que Neemias, ele fala assim: e o rei me concedeu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então, aqui ele está exaltando Deus, ele não está dizendo que foi o rei, que foi ele, não, foi Deus. Primeiramente, é importante destacar também que Neemias, ele não atribui a ajuda do rei apenas a uma ação humana, mas ele reconhece que foi a mão de Deus que estava sobre ele. Então, ele sabia que ele ia conseguir fazer aquela obra, né? Além disso,
esse versículo nos mostra a importância da ação humana como instrumento da vontade de Deus. Então, não vai acontecer nada só, né? Deus, ele nos usa, porque às vezes a gente fala assim, ai, Deus, vai lá, abençoa a vida daquela pessoa. Não, meu irmão, vai tu mesmo me abençoa, tu podes. Vai lá, se tu tá distante daquela pessoa, ora por aquela pessoa. Se tu tá perto daquela pessoa, se tu tá perto daquela pessoa, entrou alguém aqui, mas não tô conseguindo ver quem foi. Tá. Se tu tá perto daquela pessoa, faça algo, não fica pedindo para Deus fazer, não. Então, é muito importante, porque Deus, ele vai nos usar em tudo, né? Tem coisas que ele faz do nada? Tem. Mas a maioria das vezes ele quer usar a nós como instrumento. Deus podia ir lá e do jeito que ele reconstruiu o mundo em 7 dias, reconstruir Jerusalém, podia. Mas ele quis usar Neemias, né? E em resumo, esse versículo fala que a perspectiva de Neemias sobre a ajuda que ele recebeu do rei Artaxerxes nos ensina sobre a atuação de Deus na vida humana, a importância da ação humana na realização dos propósitos de Deus e na gratidão às bênçãos de Deus. E aí vem a preparação para o trabalho. Com isso, com tudo isso, ele foi aos governadores de Transeufase e lhes entregou as cartas ao rei. Né? E daí, quando ele chega em Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, depois de 3 dias ele sai à noite com alguns de seus amigos, nem foram todos, né? Assim como Jesus, quando ele tinha as particularidades dele, ele levava só 3 discípulos, que eram os mais, que entendiam mais, né, eu acredito, o chamado dele. E não havia contado a ninguém o que Deus havia posto no coração dele, que ele fizesse por Jerusalém. Então, muitas vezes, a gente, antes de realizar alguma coisa, a gente já está contando para as pessoas, né? A gente já está falando, a gente já está, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Porque muitas vezes a gente é empolgado mesmo. Eu já fiz muito isso. Nós somos empolgados, a gente quer contar logo, né? Tudo que acontece, tudo que vai acontecer. E eu quero até dar um exemplo aqui, que acho que a maioria de vocês sabe, que a gente recebeu um chamado, né, para ir para um lugar que era a Zona Leste. Aí daqui a pouco a gente recebe o chamado para ir para outro lugar. E ficou todo mundo meio assim, meu Deus, mas não era. Tem gente que manda mensagem para mim até hoje, meu Deus do céu, achei que tu estava na Zona Leste. Então, assim, é importante a gente pegar essa lição de Neemias mesmo, né? De compartilhar as coisas quando já estão acontecendo. A não ser que você tenha aquela pessoa que vai orar com você, que vai te ajudar, como a gente. Eu acredito que a gente só está aqui. E eu sempre falo isso para a Cleo, que é por causa daquele grupo de oração, né? Como aquele grupo, meu Deus do céu, e o grupo nos sustenta em oração até hoje. A gente aqui em outra cidade, né? E a Cleo coloca lá toda semana alguém para orar por nós. E eu falo, meu amigo, se não fossem essas orações. Então, assim, é bom a gente compartilhar com pessoas que a gente sabe que vai orar, que vai nos apoiar, que vai nos incentivar. Mas aqueles que, sabe, que a gente sabe que não vai fazer diferença, a gente não tem que compartilhar as coisas, né? E Neemias, ele teve sucesso, por quê? Porque ele não falou para ninguém a missão dele, e ele compartilhou só depois de 3 dias que ele foi na cidade e chamou aqueles amigos mais próximos para poder ir, né? E daí, finalmente, ele voltou e tornou a entrar pela porta do vale. Então, os oficiais, ele não sabia onde Neemias tinha ido e o que estava fazendo. Até então,
Ele não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais, porque ele já tinha tudo que precisava. Ele tinha o favor de Deus, e nós temos tudo que precisamos, que é o favor de Deus. E aí eles iriam realizar a obra. Então, eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas. Então, ali ele foi mostrar toda a situação de Jerusalém. E aí, Sanbalate, Tobias e Gesem foram aqueles que zombaram, né, de Neemias. Tipo assim, quem é tu, né? Quem é tu? Está se rebelando contra o rei. Acredito que ele escutou muito mais coisas. Então, nós sempre vamos ter os inimigos, os zombadores. E aí, quando a gente quer fazer algo, a gente tem aqueles que falam assim: ah, tu é louco, isso aí tu nunca vai conseguir, isso nunca vai acontecer. Então, que a gente não venha dar ouvidos aos sambalates, né, que aparecem na nossa vida. Então, o capítulo de Neemias, ele narra um momento, o capítulo 2, ele narra esse momento em que o personagem principal, Neemias, recebe a oportunidade de pedir ao rei a permissão para reconstruir Jerusalém. E a história muda de rumo. E nós passamos a acompanhar a jornada de Neemias em Jerusalém e as dificuldades que ele enfrenta para realizar a construção. E assim é na nossa vida cristã. Quando nós nos propomos a sermos cristãos, a obedecer a palavra de Deus, os sambalates, os inimigos, vai se levantar contra nós. Então, a gente vai ter, sim, dificuldades. Eu sempre costumo falar que tem uma canção que fala assim: agora é só vitória, a luta acabou. Aí eu falo: meu Deus, mas Jesus já voltou nessa canção, e eu fiquei sem saber. Então, não, nós vamos ter luta. Nós vamos ter luta. Só, meu amigo, quando Jesus nos arrebatar, aí a luta acaba. Mas enquanto estiver aqui, é luta, é reconstrução, é o inimigo tentando nos desfalecer, nos desanimar, né? E aí Neemias passa pelas portas do vale, o monturo da fonte, chega à porta do peixe, a torre de Manael, e não apenas inspeciona os muros, mas ele também avalia as condições e as portas e os portões ao realizar a inspeção noturna, né? E daí, o que eu quero trazer com essa palavra? Que Neemias ele vai fazer uma inspeção de tudo que aconteceu, que nós também temos que fazer inspeção nas nossas vidas, porque muitas vezes a gente ainda não, e eu me coloco também, não viveu tudo que Deus tem para nós, porque falta fechar algumas brechas, sabe? Falta ainda curar algo dentro de nós, falta ainda perdão dentro de nós, por mais que a gente fale assim: mas eu já me converti, eu perdoei, eu não tenho, mas assim, fica a mágoa, fica o rancor, né? E tem coisas em nós que a gente precisa sondar o tempo todo. Quando a gente menos espera, e eu me coloco aqui também, né? E eu sempre falo assim que Marcelo me ajudou muito nisso, porque como eu vim de uma cidade que a cidade era cultural a fofoca, tá? Era normal você falar de todo mundo. E a gente sabe que a Bíblia condena, né? E, então, assim, o tempo todo eu estou lutando contra isso, para não falar, sabe, de me calar, de aprender a ouvir, de interceder por aquela pessoa que está ali falando mal. Então, assim, são diversas coisas que a gente precisa realmente sondar o nosso coração. Porque senão, minha irmã, meu irmão, mesmo dentro da igreja, a gente está tendencioso a fazer aquilo que não agrada a Deus, e a gente acaba não cumprindo o propósito que ele tem para nós, né? Então, Neemias, ele fez essa inspeção para poder saber o que precisava fazer, o que precisava reconstruir. Então, nós precisamos também fazer essa inspeção para saber o que precisa reconstruir dentro de nós, né? Então, Neemias, ele afirma que a tarefa dele não é fácil, mas Deus, ele conclama os trabalhadores e continua a construção, colocando guardas para garantir sua segurança. Mesmo diante das dificuldades, Neemias, ele confia em Deus e ele apresenta a sua perseverança a Deus. Então, nós temos que ser perseverantes, mesmo diante as dificuldades, as lutas, mesmo
diante os nossos dilemas internos, nós precisamos ser perseverantes, porque nós temos um general, né, que é Cristo, que está ao nosso favor, nós temos o Espírito Santo para trabalhar dentro de nós e sondar o que não está legal. Nós temos a nossa igreja, que por mais que ali, muitas vezes a gente se decepciona, mas é o lugar onde nós devemos estar, porque são aqueles irmãos que vai, de uma certa forma, nos ajudar a reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído. E a reflexão que eu trago para Neemias para os dias de hoje é que nós estamos levados a refletir sobre a importância de ter um coração comprometido com Deus e de se buscar sua orientação todos os momentos da nossa vida. Né? A atitude de Neemias em orar, antes de falar com o rei, em reconhecer o favor de Deus, a mão de Deus. Neemias também ele nos aponta para Jesus, né, que é o nosso maior exemplo de liderança, compromisso com o reino de Deus, já até falei isso aqui com vocês. E assim como Neemias, Jesus também foi um homem de oração, da dependência de Deus. Ele buscou sua vontade em todos os momentos. Então, um dos pontos também é buscar a vontade de Deus. Porque às vezes a gente faz as coisas por nossa conta. E não, a gente tem que buscar o tempo todo a vontade de Deus. Então, que nós possamos também, como Neemias, enfrentar os obstáculos, porque são muitos, os obstáculos vão ser muitos. Enfrentar os desafios da nossa caminhada cristã, mas assim como Neemias, nós podemos confiar na proteção e no cuidado de Deus, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado, para nos ajudar a superar as nossas dificuldades. Então, que nós possamos ser como Neemias e Jesus, homens e mulheres de oração, comprometidos com a causa de Deus, confiantes na provisão de Deus, que a gente não deve temer. E eu sou um exemplo disso, vocês aqui sabem que Deus proveu nas nossas vidas, na minha casa, na minha família, com tudo que a gente precisava por 3 anos, e que Deus, Ele possa refletir a glória dEle em nós, né? Que as nossas ações sejam sempre guiadas, que as nossas sejam sempre guiadas pelo Espírito, para que nós possamos cumprir a missão que nos foi confiada, em nome de Jesus. Então, vamos orar? Encerrando aqui esse tempo. Senhor Deus, eu quero, Pai, te pedir agora, principalmente para essas irmãs que estão aqui, que se esforçaram para entrar na live, que estão aqui ouvindo a tua palavra, que o Senhor dê para elas, Pai, a autoridade, a liderança, a sabedoria, Deus, que o Senhor derramou sobre Neemias, o entendimento, para que nós, Deus, para que nós todas aqui, eu e minhas irmãs, possamos, ó Deus, reconstruir os nossos muros, parar as nossas brechas, para que nós possamos fazer a tua obra, Deus, todos os dias, com sabedoria, com discernimento, com favor das pessoas. Que o Senhor quebrante, ó Deus, corações, para que possa, Deus, ser favoráveis a nós, para que nós possamos nos levantar todo dia com autoridade, com ousadia, com recursos, Pai. Porque Neemias, ele teve recursos do rei. E eu quero aqui declarar sobre as nossas vidas que nós teremos recursos para que nós possamos ir adiante, recursos financeiros, para que nós possamos ir adiante, Deus, para fazer a tua obra, Pai. Eu te peço que essas minhas irmãs que estão aqui, o Senhor derrame, Deus, com abundância sobre a vida delas, para que elas possam, Deus, nos seus lares, na sua igreja, ter tempo para o reino. No nome de Jesus, eu abençoo a vida da Cléo, da Natásia, da Rosinha, da Fátima, a minha vida, a vida de todos aqueles que irão ouvir essa palavra. Eu te peço, Pai, sabedoria, discernimento, entendimento, autoridade, liderança e provisão do céu, Pai. É o que eu te peço sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bênção. Deixa eu só